Muito bem, estamos começando hoje o programa Desperta Brasil de um formato diferente, né? Por conta de alguns problemas técnicos aí, estamos fazendo nesse formato hoje, mas o assunto é bastante relativo e importante, né? Um assunto que chocou todo o Brasil, a violência na creche aqui, Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina. E o Dr. Célio vai abordar hoje qual que é os motivos, né, dessa violência nas escolas, nas creches contra as crianças e o que a gente deve fazer qual é a cura, né? O que a gente deve fazer para combater esse tipo de violência. Na verdade, doutor Célio, uma boa noite e seja bem-vindo aqui aos nossos estudos aqui da Interativa do Vale. Boa noite, Preste. Tudo bem contigo? Tudo certo, tudo tranquilo por aí. E, não está tudo bem por causa desse temor, né? Eu estou fazendo algum trabalho ali em Dayal, passamos pela frente das escolas, agora com escolta policial, é uma coisa realmente que a gente fica assustado, assim, que não deveria fazer parte, né, da sociedade brasileira, né? Prestes, eu, de fato, essa situação de Blumenau, eu particularmente me comoveu muito, como todo mundo aqui da cidade, como do Brasil inteiro, e o mundo que acompanhou essa situação, particularmente porque aconteceu perto da minha casa, né? Então, eu tive o desprazer de sair de casa, vir para o trabalho e me deparei com essa tragédia, com esse massacre que aconteceu na creche ali do Cantinho do Bom Pastor. Uma creche onde eu passo todo dia e agora eu vejo lá as pessoas queimando velas, fazendo oferendas aos mortos. Então isso é muito triste para mim e para todo mundo. Quem mora no bairro da Velha passa todo dia ali e vê, olha, o que aconteceu, esse massacre que matou as 4 crianças e deixou mais 4 feridas, né? Mas também estamos acompanhando nesse momento, presenciando no Brasil, uma espécie de ataque em série, né? Você vê, hoje foi pego um rapaz, um adolescente de 8 anos, na cidade de Pouso Redondo. Não sei se você já está sabendo dessa situação de Pouso Redondo. Eu fiquei sabendo também de Indaial também, né? Teve um suspeito ontem que teria sido, acho que era até menor de idade, teria sido internado, né, numa instituição para menores que estava tramando algum ataque em escolas de Indaial. Lamentavelmente, inúmeras notícias estão aparecendo, claro, algumas não se confirmam, mas o que aconteceu, por exemplo, em Pouso Redondo, hoje está confirmado. O adolescente de 16 anos, apesar dele não ter invadido uma escola, mas ele estava fazendo abertamente essas ameaças na escola, deixando para os colegas e contando para os colegas e que já tinha data marcada, né, que era para ser o dia de hoje, né? E aí o que ocorreu? Então a polícia conseguiu agir, as crianças entregaram para os professores, a escola se mobilizou e a polícia se mobilizou, conseguiu prender esse adolescente, está preso nesse momento no CASEP da cidade de Rio do Sul. Mas se fez uma busca, o juiz de lá determinou a busca e apreensão na residência dele, e o que se descobriu lá? Claro, imensa apologia ao nazismo, né? Materiais, né? A suástica, materiais, livros, uma imensa apologia ao nazismo, ou seja, uma família estruturada, provavelmente não era só adolescente, provavelmente a família, aí que está agora, quem é o nazista mesmo? Então, os nazistas provavelmente são os pais também que estavam comungando com essa ideologia, né? Nós tivemos esse massacre em São Paulo, teve essa lastimável declaração do professor de Joinville, né? Que também, graças a esse crime, está sendo apurado, onde o professor ali de Joinville, que deveria ser um exemplo para as jovens, adolescentes, já em sala de aula vinha praticando há muito tempo esse crime, esse tipo de violência. E chegou a dizer na escola de que eu deveria ter matado 15 ou 20 crianças, na casa aqui em Blumenau, do massacre de Blumenau, não somente 4. Ou seja, disse que tinha que entrar com 2 facões e cortar o que vier pela frente. Então, assim, ele fazia uma imensa discriminação. Então, também é um nazista, apesar que as crianças não denunciaram especificamente o nazismo naquela escola, que era adolescente já, as meninas que denunciaram ele, né? Mas o que está se apurando, o caso de Saudades, né? Não podemos esquecer que em Saudades também teve, aqui no oeste de Santa Catarina, essa chacina que foi 2 anos atrás, é isso?
a qual eu inclusive, perdi duas crianças, parentes minhas, né, nesse massacre, né? Então isso eu quero registrar, porque isso também me atingiu muito. Afinal, foram duas crianças são parentes, que foram vítimas. E lá também esse jovem estava cheio de propaganda nazista. Então, o que está provado, né, nem todos os crimes, as provas aparecem. Eu creio que esse de Blumenau também está mais ou menos provado que ele tinha no Facebook, de que esse rapaz, que já tem 25 anos, né, que cometeu esse massacre, ele também, ao menos, fazia apologia ao extremismo de direita, ao militarismo, às armas, né, discriminação aos venezuelanos. Então, o que nós vamos abordar hoje, Prestes, nesse programa, é que a sociedade tem que abrir os olhos. A sociedade está cercada desses criminosos, né, ou de apoiadores desses criminosos, e está ficando quieta, não está combatendo o crime, porque a sociedade precisa se levantar. Não basta agora, como prefeito de Blumenau, uma semana sem aulas para ver como é que vai contratar seguranças para as escolas. Mas não segurança, vai botar um segurança ou dois em cada escola, não vai resolver esse problema. Ameniza, não vamos dizer que não seja o meio de amenizar, mas se a sociedade não descobrir as causas do crime, as causas, qual é a origem, o que vem fomentando, o que vem germinando, o que vem trazendo essas ideias absurdas, essas ideias criminosas, na cabeça desses jovens e adolescentes, ou de próprias crianças, nós vimos. Então, se nós não compreendermos isso, nós não temos como combater esse crime. Nós precisamos claramente buscar as causas e a origem dessa violência. E ela tem nome. O nome inicial dela é fascismo e nazismo. Nazismo e fascismo elas têm pequenas diferenças, mas em si o fascismo é a violência em geral na sociedade. E nazismo é uma diferença um pouco do fascismo, que é o fascismo com um ingrediente a mais, que é o nazismo, ou seja, o ataque, a discriminação a certos povos, a certas, que muitas pessoas chamam de raças, que não seria raça, mas aqui vou usar uma expressão para que todo leigo que nos assiste possa compreender. O nazismo, na sua origem, combatia os judeus, ciganos, eslavos, os povos que ele não se considerava nórdicos, que não fossem arianos, que não fossem da mesma pele branca, da cor branca, com valores e cultura desses nórdicos, desses arianos, esses tinham que ser exterminados no mundo. Essa em si é a filosofia do nazismo, que o Hitler, claro, foi um dos expoentes do nazismo e botou em prática isso, né? Mas nós tivemos outros governos muito parecidos como o de Hitler, né? Que foi o general Franco na Espanha, na ditadura da Espanha. Tivemos várias ditaduras, o fascismo, por exemplo, do Chile. Nós tivemos aqui na América Latina, nós tivemos Anastácio Somoza. Se nós formos olhar nos anos 60, 70, nós tivemos vários, em Portugal, Salazar, nós tivemos aqui a ditadura militar no Brasil, né? Os generais Médici, general Castelo Branco, general Figueiredo, na Argentina, os generais da Argentina, todos eram sanguinários, todos eram violentos. Mussolini também, né? Mussolini na Itália, claro, Mussolini é o expoente do fascismo, bem lembrado, né? Mussolini foi o líder fascista na Itália e que espalhou o fascismo pelo mundo. Então, os nazistas, eles e os fascistas, eles espalharam a violência pelo mundo. A filosofia deles, a política deles é a violência. Você chega no poder massacrando. Claro que o neonazismo e o neofascismo, eles deram uma reciclada em sua política, né? E o grande intelectual hoje do neofascismo é o Steve Bannon, que foi o cara que coordenou a campanha do Trump nos Estados Unidos e também um dos coordenadores da campanha aqui do Bolsonaro no Brasil. Ele deu todas as dicas como o Bolsonaro, ele lançou a campanha,
ele deu as dicas para Bolsonaro, o que ele tinha que falar para angariar e ressuscitar o movimento extrema-direita aqui no Brasil. Esse gesto das arminhas que se faz, que se usou tanto na campanha, e vários outros, né? A discriminação ao nordestino, a discriminação à mulher, a discriminação ao racismo em geral, a homofobia, né? Todas essas formas discriminatórias de fazer política que constava do programa de Jair Messias Bolsonaro, tudo isso tem relação com o fascismo e o nazismo e a violência que hoje está aí. É importante que as pessoas que votaram no Bolsonaro, que admiraram Bolsonaro, que ainda o admiram, que elas aprendam, o que elas escutem o que a gente fala aqui, que elas têm que saber que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, elas estão apoiando a violência. Porque Bolsonaro, ele tinha um gabinete do ódio, por exemplo, no governo dele. Ele tinha um ministro da cultura que se vestiu, que usava símbolos do nazismo no governo. Tanto que ele foi afastado porque a própria parte da mídia caiu de pau em cima dele e ele foi afastado. Então, vários integrantes do governo Bolsonaro eram abertamente admiradores do nazismo e do fascismo. Como estou dizendo, eles cultivam esse Steve Bannon. Esse Steve Bannon é o grande intelectual deles. Né? Como lá, o Carvalho, lá, que também faleceu ali, o que era um dos ideólogos do bolsonarismo no Brasil, todos eram cultivadores da violência. E agora nós estamos apenas colhendo isso. Veja só, era previsto uma cidade como Blumenau, que já é uma cidade onde o nazismo tem um certo histórico. É bom saber que aqui em Blumenau, o nazismo, na época de Hitler na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, o maior partido nazista estava instalado aqui, fora da Alemanha, estava aqui em Blumenau, na região sul do Brasil. Era o maior contingente, onde os nazistas faziam até passeatas abertamente com os símbolos nazistas. Né? Aqui em Blumenau era assim. É claro que esse histórico ainda existe, mas o neonazismo trouxe esses novos valores, ele fez uma reciclagem, uma mudança, e muitas pessoas caíram direitinho nisso. Não apoiaram o bolsonarismo e não sabiam quem eram os ideólogos, quem eram os formuladores da política de Bolsonaro. Os formuladores da política de Bolsonaro têm tudo a ver com o nazifascismo. Então agora nós estamos colhendo isso no Brasil. A derrota do Bolsonaro nas urnas, a sua incriminação em crimes que cometeu ali, especialmente com as joias e tantos outros, isso está revoltando esses grupos mais radicais à extrema-direita, está voltando eles, e eles vão se revoltar onde? No lado mais frágil da sociedade, nas crianças, né? Não de que tu pode. E eles são, em primeiro lugar, importantes, mas por que nas crianças? Por que esses atos tão covardes e assassinar as crianças, que são as mais indefesas, que não têm nenhuma condição de se defender? É porque esse tipo de extremismo de direita, ele venera, ele se regozija, ele se vangloria, ele se estimula com o máximo de barbárie. Para você matar o máximo de pessoas e que você não precisa usar muita energia, é você matar crianças numa escola, numa creche, ou assassinar algum professor junto. Então a escola, ela se tornou alvo desses extremistas, sejam eles reconhecidos como nazifascistas ou não, porque nem todos vão aparecer. Agora vem o delegado-geral da Polícia de Santa Catarina, o Ulisses, que é o delegado-geral, ele está dizendo que as investigações mostraram que o assassino de Blumenau não teria tido apoio de outros grupos, como inicialmente correu boatos de que ele tinha apostado em jogos e que nesses jogos, através de redes sociais, havia apostas, por isso que surgiu essa pane mais geral aqui. Olha, pode ser que não, de fato, não é? Mas também eu pergunto, e isso o delegado não deixou bem claro, acho que devia ter esclarecido melhor isso
para a sociedade. Por que esse criminoso, ele poderia ter relação, não quer dizer que ele, se um celular foi vistoriado, passou por uma perícia, foi periciado, que ele pode ter tido outros aparelhos, imagina, o que aparece ali, ao menos, ele tem fotos, eu recebi pessoas que me mandaram, que também vasculharam, né, a rede social dele, ele tem discriminação a venezuelanos, né? Ele tá lá, aparece com lado de helicóptero, com militares, né? Então ele tem uma coisa, ele tem cultura, militarismo, que ensinam, né? Aparentemente não tem nada a ver, mas você cultuar muitas armas, o militarismo em si, pode ser perigoso, né? Pode ser um meio de você expressar. Ora, se você não é militar, você não foi treinado para defender a nação, a pátria, por que você vai fazer tanta apologia ao militarismo? É uma questão que tem que ser vista, né? Você faz apologia ao militarismo porque você quer se aparecer um militar para matar quem? Para matar civis, matar pessoas aqui dentro? Ou porque se você quisesse um militar patriota, ora, podia ter se oferecido para servir voluntariamente na pátria, ou se o Brasil estivesse mesmo sob o risco, aí sim, se o Brasil estivesse sob um ataque estrangeiro, não, agora eu vou servir a minha pátria, eu vou me candidatar para ingressar nas Forças Armadas para defender a minha pátria. Aí é uma coisa, você de fato... Agora, meramente no momento que nós vivemos, você fazer um imensa apologia ao militarismo, ou seja, pode estar vinculado ao golpe, o que aconteceu em dia 8 de janeiro em Brasília, você querer dar um golpe, querer que os militares, aqueles que se alojaram na frente dos quartéis e queriam que os militares dessem um golpe, essas pessoas estavam fazendo apologia à violência aqui na frente, na nossa cara, na frente do nosso 23º BI, e o nosso exército conivente com isso. Ora, se nós temos as Forças Armadas têm que servir a pátria, elas têm que servir a paz, porque nós não estamos sendo atacados por estrangeiro. Então, o exército tem que cumprir a sua função de paz. E as pessoas foram lá pedindo um golpe, ou seja, pedindo um crime, porque dar golpe militar é crime pela nossa lei. Então, você subverter a ordem política, econômica e social é crime. Então, quer dizer, estavam cometendo crime aqueles que foram na frente dos quartéis pregar violência e também aqueles comandantes que deixaram esse crime acontecer na frente dos seus portões, na frente dos quartéis. Então, ao menos hoje, esse grupo foi desmantelado, mas no dia 8 de janeiro, até dia 8 de janeiro, funcionaram, e essas pessoas ajudaram extremamente a pregar a violência. Imagina, Prestes, o que se conversava na frente dos quartéis. Vamos pegar um exemplo. Havia alguma conversa saudável lá na frente dos quartéis? Você acredita que tinha alguma conversa boa na frente dos quartéis? Lá só se falava, tinha que matar tal, tinha que não sei, exterminar aquele. Ali só se falava, tinha que de tortura, de massacre, porque você pedir a volta de um golpe militar, é você pedir, em primeiro lugar, que a tortura volte, né? Que as prisões voltem. Prisões de quem eu julgo que não pode estar na política. Então, te mando prender, te prendo. Porque você é meu concorrente político, então eu vou te prender. É uma política desleal que se pregou na frente dos quartéis, porque golpe militar significa sangue, violência, tortura, matança, extermínio, exílio. As pessoas são expulsas do país. Ou seja, você é cerceio, é caçar as liberdades democráticas, o direito de ir e vir. Uma ditadura militar faz um imenso estrago numa nação. Nenhuma ditadura militar deu certo no mundo. Todas elas fizeram imensos estragos em seus países. Vide em que situação a ditadura militar do Chile, que era um país bom de se viver. O Chile sempre era um certo modelo de vida. E hoje é um país tão pobre, jogado na bruta, e matou 30, 40, 100 mil pessoas foram mortas no Chile. Então, a violência foi extrema lá. Então,
O Bolsonaro, na campanha, disse que deveria ter, no Brasil, a ditadura militar deveria ter matado no mínimo 30 mil. Isso ele disse em 2018, na campanha política. É bom que as pessoas recordem isso. Quem votou no Bolsonaro, será que não entendeu esse discurso? Isso não é discurso de violência? Outra coisa, ele foi em 2018, lá num comício no Acre, e pegou, ou imitou, simulou uma metralhadora e disse, ó, isso aqui é para matar a petralha, os petralha. Lembra desse comício? Quando ele usou esse gesto, apontando. Isso é estimular a violência. Ali é uma violência coletiva que se estimulou. Então a violência está sendo difundida no Brasil, está sendo em tudo que é lugar. Teve na campanha política o gesto das arminhas, isso foi usado pelos bolsonaristas fanáticos em todos os cantos do Brasil. Eles podem dizer, não, mas isso era brincadeira, isso era só para nós se identificar como bolsonaristas, isso era só para nós identificar em que lado nós estávamos. Mas tudo bem, mas a violência que isso incute nas pessoas. Então as pessoas começam, o jovem, e precisa entender, o jovem, o adolescente, ele não é um adulto, ele não tem ainda uma personalidade formada prestes. Por isso existe a imputabilidade penal para os menores de 18 anos, porque um jovem até os 18 anos, ele ainda não tem bem claro o que ele pode fazer, o que não pode, o que é o crime e o que não é. Ele tem noções gerais do que é o crime, mas ele é um jovem extremamente vulnerável ao crime. Então, quando você prega essa violência toda, que se pregou com o gabinete do ódio do Brasil, que estava instalado dentro do Palácio do Planalto, nós nunca tivemos rede social. Olha que a rede social já existe há muitos anos. Ela já existe há 2 décadas no Brasil. Mas nós não tínhamos redes sociais, criminosos organizados na rede social, que faziam apologia ao crime, inclusive fazendo aposta em quem pode cometer um massacre maior. Então, é bom aquele que matar o máximo de crianças numa escola, numa creche. Isso tem sido difundido em redes sociais no Brasil, ainda que sejam redes bastante clandestinas, que não estão sendo, nem todo mundo está recebendo mensagens ou tem contato com essas, mas elas existem. E o problema é que a nossa polícia tem muito pouco ou quase nada combatido essas redes. Você nunca via, olha, na notícia dizer, olha, a polícia desmantelou uma rede criminosa dentro da internet que fazia apologia a massacres em escolas. Você não escuta, mas elas existem. Todo mundo está dizendo que elas existem. Eu confesso, particularmente, também umas... Tem aquele canal do Telegram, canal fechado, né? Que só os membros que participam ali. Eles estimulam todo tipo de violência. Sim, então veja só. Quando o jovem é estimulado a fazer algo e vê que a sociedade está assim, fazendo apologia às armas, ao armamento, meu Deus, você está dando um passe para o jovem, para o adolescente, para a criança. Você está dando uma instigação, você está estimulando o crime. E quantas pessoas, olhe para você, use seu raciocínio, quantas vezes eu ajudei a estimular o crime em nosso país? Essas pessoas que faziam o gestinho das armas, e não eram poucos, eram milhões de brasileiros que faziam isso. Essas pessoas que adoravam quando esses extremistas gravavam fake news e faziam apologia a matar um petista, um comunista, um sindicalista, um sem terra, um venezuelano, um cubano ou qualquer estrangeiro que eles achavam que não poderia estar no Brasil. Quando eles faziam essa apologia, esses ataques, quantas vezes você ficou quieto e não disse nada para essa pessoa? E muitas vezes, se você estava na campanha política passada, você aplaudia isso, achava graça nesses. Ah, não atinge a mim, estão do meu lado, estão apoiando o mesmo candidato a presidente da República do que eu. Então vamos, deixa acontecer. Eu posso não ir numa creche e matar, ou invadir uma escola e matar, ou nem matar um adversário político meu. Agora, se o outro matar, eu também lavo as mãos.
lavo as mãos e não tenho nada a ver com isso. Eu só vou ver o circo pegar fogo. Então, quanta gente torce para que o circo pegue fogo, né? Esse professor de Joinville, que fez apologia ao crime de Blumenau, ao criminoso de Blumenau, a esse massacre, será que ele é o único professor, a única pessoa que fez apologia a esse crime? Vamos perguntar. Quantas pessoas aqui de Blumenau, talvez, que nós não escutamos, que não falaram, mas talvez também aplaudiram esse crime, quietinho, lá no seu canto, não falaram nada? Por quê? Porque querem botar fogo no circo. Ah, Bolsonaro perdeu a eleição, agora é hora de botar fogo no circo. Isso é um problema sério. Por isso que nós temos que separar o joio do trigo dentro do próprio bolsonarismo. Tem muita gente honesta, sincera, que votaram no Bolsonaro e fizeram campanha para o Bolsonaro. E não tinham a mínima noção do prejuízo que eles estavam causando à nação. Não tinha ideia. Bem contrário, acreditavam naquela candidatura, tinham dito que o Lula era ladrão, então como é que eu não vou votar em ladrão? Tanto você falou que o Lula era, então eu vou votar no Bolsonaro, porque eu acho que ele é menos ladrão, ou eu acho que ele não é ladrão. Uns achavam até que ele não fosse ladrão, mesmo que ele tivesse lá 150 imóveis, mesmo que ele fosse ligado ao crime organizado do Rio de Janeiro, à milícia do Rio de Janeiro, que seus filhos no Rio de Janeiro faziam homenagem a esses criminosos. Na Assembleia Legislativa, né, o filho deputado fez inúmeras, 250 homenagens nesses 12 anos que ele 16, não sei quantos anos exerceu, o Flávio Bolsonaro exerceu o mandato de deputado estadual, fez aos criminosos no Rio de Janeiro, distribuindo medalhas, condecorações a esses, especialmente aqueles que eram ex-militares, que ele achava que tinham prestado bom serviço como militar, porque mataram bastante pessoas, mataram um monte de favelado, de que eles achavam que era bandido que tinha que morrer. Olha, gente, então nós temos que ver, e aí não é só responsabilidade, claro, dos bolsonaristas, os que votaram no Lula, os que não votaram, eles também, é um momento que toda a sociedade brasileira de bem, as pessoas que querem o bem do Brasil e não aceitam esse tipo de massacre, esse tipo de crime, ou nenhum tipo de crime, elas têm que sair e assumir seu papel, e têm que começar a combater o estímulo ao crime. O cara fez apologia ao crime, ainda que indiretamente. Basta o cara falar mal de mulher, dizer que mulher não presta. Basta o cara falar mal de negro, dizer que negro, ou ser racista de qualquer forma. Basta o cara falar mal de nordestino. Basta o cara atacar a diferença sexual. Qualquer gênero, qualquer, seja LGBT, ou começar a atacar. Advirta ele, cara, você está fazendo apologia à violência. Né? Você não pode fazer isso. Aquele cara que prega, não, tem que liberar as armas, tipo como nós temos deputada que vem aqui em Blumenau e vai diretamente nos locais de tiro, que vem ali fazer treinamento de tiro, que na realidade, o que ela quer com isso? Nós tivemos a deputada Júlia Zanata vindo para Blumenau, constantemente frequentar os clubes de tiro por ali. Para que isso? Será que essa deputada não tem nada para fazer? Será que ela não tem trabalho como deputado, tem que vir aqui fazer apologia à arma, ao crime? Tem doido até que diz que não, nós temos que armar os professores, nós temos que armar as crianças nas escolas para eles se defenderem. Ora, se isso fosse uma proposta decente, mas nós temos que repudiar esse tipo de proposta. O que nós precisamos, sim, arrumar segurança nas escolas e nas creches, mas a sociedade, a escola, a comunidade, não pode fazer igual o prefeito de Blumenau, que agora tem 8 dias para se discutir qual é o meio de segurança que vai se fazer nas escolas, mas não chamou a comunidade. A sociedade de Blumenau não está debatendo essa situação. É o momento de nós debater como, evidentemente, vamos erradicar esse tipo de violência no nosso Brasil, em nossa sociedade. Não existe mágica
Não existe coisa imediata para resolver esse crime. Mas se nós cercarmos esses criminosos, fecharmos todos os lados, seja nas redes sociais e dentro das famílias, porque os criminosos têm famílias, eles convivem, eles têm pai, têm mãe, ou têm colegas, têm amigos, não moram com os pais, com as mães, têm colegas e têm amigos, eles têm convívio social. Essas pessoas que vivem no meio desses criminosos, que são seus amigos, elas têm que agir, porque esse criminoso, a hora ele escapa, ele foge do controle. Ah, mas eu sou amigo dele. Não, mas uma hora ele vai fugir do teu controle. Uma hora ele vai cometer o crime sem saber. Você pode ficar sabendo depois que ele já fez um massacre numa creche, numa escola. Então todo mundo tem que se chamar a responsabilidade. Todo mundo tem que trabalhar para combater o crime. Não é só dever dos professores, dos diretores de escola, mas isso é dever da sociedade, dos professores, dos alunos, estudantes, é dever dos pais, é dever de toda a sociedade, seja dos médicos, dos professores, dos advogados, dos empresários, dos trabalhadores em geral. Lá na fábrica, o que nós precisaríamos parar o Brasil, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e debater a violência. É o momento, vamos parar tudo e vamos discutir como é que vamos resolver, e envolver todo mundo. Lá na fábrica, se você tem um pai, onde você tiver um disseminador do nazismo e do fascismo, ele tem que ser denunciado. Tem que ser feito busca e apreensão nas casas, tem que ser apreendido as armas, que todo nazista de regra tem arma. Ele gosta de arma, ele ama a arma, ele cultua as armas. Todo nazifascista faz isso. É muito raro um apoiador do nazismo e do fascismo não estar armado. De regra, todos eles possuem armas. Então, como é que vamos? Então nós precisamos proibir essas proliferação de armas, porque as armas estão caindo. Pode se dizer, mas as pessoas de bem querem se defender de bandido. Olha, pessoa de bem tem que lutar, ela tem que defender uma sociedade não violenta. Agora, não resolve você usar arma, até porque você também vai matar inocente. De repente você está tão querendo se proteger, de repente vem uma criança lá no teu pomar e vai colher uma fruta, você mete um tiro nela. E aí surgem também crimes que a pessoa nem quis cometer e acaba cometendo porque tem armas. Usa no trânsito, e aí alguém bateu no carro dele no trânsito, ou fez uma barbeiragem no trânsito, ela sai imediatamente, saca a arma, vai matar quem ela acha que tem que morrer porque causou uma barbeiragem no trânsito. Então a violência gera violência. Então nós temos que combater isso com firmeza. O governo federal tem que criar programas em todos os ministérios, tem que fazer com que os meios de comunicação, as rádios, as televisões, façam o combate ao crime diariamente. Temos que despender horas por dia para fazer o combate à violência. Os meios de comunicação estão calados. Aqui em Blumenau, as rádios, as televisões não estão apontando as causas do crime. Elas estão, porque todas elas são ligadas ao poder econômico. E também, claro, como apoiaram Bolsonaro na campanha, agora estão com o rabo no meio das pernas, estão sentindo que esses crimes têm vinculação com o nazismo e o fascismo, e o nazismo e o fascismo têm vinculação com o bolsonarismo, porque eles estavam infiltrados na campanha do Bolsonaro, eles puxavam a campanha. Então as rádios hoje estão todas com o rabo no meio das pernas, como se diz popularmente, e estão tentando abafar o crime de Blumenau. Assim posso falar da Folha de São Paulo, do Estadão, da Globo, dos grandes meios de comunicação. Imagina aquela lá do Edir Macedo, imagina a do Silvio Santos. Eles dão manchete, falam da tragédia, mostram os pais chorando, mostram os pais queimando velas para homenagear que estão de luto, mas elas estão muito caladinhas sobre a causa do crime, sobre qual é a origem. E não tem mais como esconder. Por trás do crime está o fascismo, o nazismo. Isso já ninguém mais pode esconder. E, consequentemente, como a família Bolsonaro é muito próxima do nazismo e do fascismo, ou seja, cultua, está ligada a esse segmento nazifascista, então, obviamente que a família, o Bolsonaro, durante seu governo, sempre tomou medidas em favor do nazismo e do fascismo. E dentro do exército, teve relações com os piores elementos do exército.
né? Com aqueles militares escrachados, aqueles militares sem competências, se tivesse que ir para uma guerra, não tinha nenhuma capacidade militar de dirigir um exército brasileiro, mas eles cultuavam, se usavam do governo Bolsonaro, estavam lá mamando do governo Bolsonaro, em vez de servir no exército, foram mamar dentro do governo e foram ocupar cargos e disseminando ódio e violência no Brasil. Então, nós temos que sair disso através de uma grande campanha que tem que ser liderada pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos governos municipais, mas essencialmente pela sociedade civil. Porque o nosso governador só veio aqui falar bobagem. Depois, primeira coisa, logo que ele foi comunicado da tragédia de Blumenau, naquele momento, inclusive, ele estava em Joinville, é isso? Ele disse que o criminoso de Blumenau estava acometido de surtos psicóticos. Olha só uma bobagem. Nós não tínhamos nenhuma prova médica de psiquiatra de que esse louco, esse bandido, esse criminoso estivesse acometido de doença, de uma patologia psíquica. Não, pelo contrário. A própria polícia diz que não precisa fazer nenhum exame para detectar que ele tem alguma doença patológica, uma psiquiátrica, porque ele não tem nenhum sinal de ter desvios psiquiátricos, de ter uma patologia psiquiátrica para que ele fosse submetido a um laudo médico. O delegado já disse isso, né? Aqui o delegado já falou isso, que não precisa, ele é totalmente normal. O que ele não é normal é politicamente. Por isso que ele cometeu esse crime. Ele é um extremista de extrema direita, apesar dele não assumir isso, não ter dito, mas ele com certeza é um extremista, porque ele já fez nas suas redes sociais, ele já foi desmascarado pelas redes sociais. E que ele é um extremista de direita, porque ele fez ataques a venezuelanos, ataques mostrando o seu racismo, sua homofobia, o seu chauvinismo, todos os males que é a perseguição a outros povos, ele tem. Ou seja, a gente já sabe qual é a ideologia política dele. Porque uma pessoa normal, de política, ela pode até ser de esquerda, de centro, ou até de centro-direita, ela não vai fazer nenhum ataque a venezuelano, né? Ela não vai fazer isso, ela não vai culpar os males do Brasil aos venezuelanos, né? Ele pode até dizer que o Brasil precisa arrumar condições, aquele venezuelano que pode voltar, se o Brasil puder dar ajuda para ele honestamente, já que a Venezuela alega que está recompondo sua economia, a economia venezuelana, segundo o governo de lá, está em recuperação, está voltando a gerar empregos, então se tem como ajudar uma família venezuelana para regressar, não tem dinheiro para voltar, agora isso tem que ser feito se ela tem esse desejo, se ela efetivamente quer voltar, senão ela tem que ser acolhida aqui, e pronto, o Brasil é grande, o Brasil tem espaço. Se o Brasil não consegue gerar emprego suficiente, temos que cobrar. O país tem essa capacidade. Temos que trocar o presidente do Banco Central lá, tirá-lo para que o juro baixe e que as empresas possam investir, que as pessoas possam, para que possam gerar emprego no Brasil. Então nós precisamos trabalhar para que o Brasil cresça economicamente e a gente consiga botar todo mundo dentro do barco da economia, todo mundo ter emprego, ter renda, ter trabalho. Porque se as pessoas têm onde se trabalhar, onde estudar, elas não vão alimentar o crime. O crime, ele tem muito a ver com a crise do capitalismo. Por que os Estados Unidos vivem essa imensa onda de ataques nas escolas? Pior que o Brasil agora copiou de lá. O Brasil importou de lá essa violência. E eu culpo o Steve Bannon. O Steve Bannon foi o mensageiro, foi o principal cara que trouxe essa violência para dentro do Brasil. Então, se nós temos como resolver os problemas, consertar o capitalismo em crise, porque os Estados Unidos estão em crise há muitos anos, desde 2008, eles já não estavam bem antes de 2008, mas em 2008 eles nunca se recuperaram da crise de 2008. Veio a Covid, que trouxe aumentou a crise, e continuam lá, com a taxa de juros nas nuvens também. O que acontece? A economia não cresce, isso vai fustigando, vai gerando revoltas internas. E o Brasil está com o mesmo processo.
A crise econômica e social vai revoltando os jovens, vai tirando a expectativa do jovem buscar melhorias através da escola, porque a escola tem que ser um lugar acolhedor, um lugar onde o jovem se sente inserido na sociedade. A escola tem que servir, lá é um lugar para eu estudar e ter um bom emprego no futuro. Esse tem que ser a perspectiva, o objetivo do jovem desde a criança. Ela tem que saber que a escola é um lugar para ela, no futuro, poder ter uma profissão. Então, a escola ela tem que trazer uma esperança para as crianças e para os jovens. E, de fato, muitas escolas, no Brasil, o fato que muitas crianças e jovens percebem, olha, meu pai e minha mãe estudaram, foram para a escola, cursaram até uma certa... mas estão desempregados. Estão ali trabalhando, hoje ele trabalha, amanhã não trabalha, então estão precários, estão nessa precarização. Inclusive esse criminoso de Blumenau, por exemplo, o que eu tenho visto ali, ele era motoboy, é isso? Não, nada contra os motoboys, mas é um emprego precário. O cara sabe que, eu estou correndo com a moto ali toda noite, 120, 120 por hora, 140 por hora, correndo para lá, feito louco, fazendo entrega. Uma hora eu vou querer me quebrar. Uma hora vou me envolver num acidente, pode ser meu fim. Ou eu posso virar um paraplégico. Então, será que ele está tão contente com esse emprego? Como ele precisa trabalhar, ele está trabalhando. E é um meio de ganha-pão. Mas não é um meio seguro. Essa precarização toda que está existindo no mundo do trabalho, as pessoas não têm mais emprego garantido, um final de semana trabalha, outro não, um dia trabalha, outro não, recebe só quando trabalha, quando não trabalha não recebe. Esses chamados autônomos que estão aos milhões se proliferaram no Brasil com o neoliberalismo, com esse capitalismo em crise. Então, terceirização para tudo que é lado, serviços extremamente precários, né? Então, existe um descontentamento também na sociedade, do ponto de vista econômico, que também fomenta o crime, que fomenta o pensamento dos assassinos, das pessoas que já aprenderam, já estão revoltados com tudo e que não tem ética e moral para cometer esse tipo de massacre. Então a sociedade precisa se levantar, porque o problema econômico e social nós não vamos resolver de uma hora para outra. Para o Brasil melhorar economicamente, talvez vamos levar 2, 3, 4 anos para dar o início no impulso do crescimento econômico. E isso, agora, esse problema dos massacres que está acontecendo nas escolas, nós precisamos fazer de tudo. E ali a sociedade de Pouso Redondo, parabéns ao povo de Pouso Redondo, aquelas jovens, aqueles adolescentes, aquelas que entregaram o criminoso bandido e fizeram com que ele tivesse preso hoje no CASEP de Rio do Sul e não conseguiu consolidar o crime lá, porque certamente ele teria também cometido um massacre. Então, assim, vários massacres já foram evitados no Brasil. Agora precisamos trabalhar mais e mais para evitar o máximo de massacres desses. Fazer com que o Brasil seja um exemplo, porque os Estados Unidos não são exemplo. Eles perderam o controle, os massacres acontecem, o povo americano só está esperando. Agora, onde vai ser o próximo massacre? A tal ponto chegou a sociedade americana. E nós não queremos chegar nessa situação. Os pais, quem tem criança na escola, já estão inseguros, já estão infelizes, já estão... Imagina no dia que, quando aconteceu o massacre, como os pais correram para lá e para cá. E eu tive... Então, meu Deus, eu acompanhei a tragédia ali na Rua dos Caçadores, como eu disse que eu estava vindo para o trabalho, e vi as mães desmaiando na minha frente, eu vi os corações dos pais e das mães, os que estavam ali vindo, saltando para fora, os corações pulsavam tão fortemente que a gente escutava as batidas de longe dos corações. Imagina no estado emocional que esses pais estavam, porque não sabiam se o filho estava morto, e receberam a notícia que morreram 4 crianças e 4 foram para o hospital, mas não sabiam se era o filho deles, não sabiam que crianças eram. E aí chegaram ali várias mães desmaiando na minha frente. Então eu vi essa tragédia e todo mundo se comoveu. Não foi só os familiares que estavam diretamente envolvidos nesse massacre, mas toda a sociedade chorou. Toda pessoa de bem em algum momento largou alguma lágrima e chorou pelas crianças que morreram e que foram sofrer esse cruel massacre que foi esse de Blumenau.
como choramos, como aconteceu em Manaus, aconteceu ontem em Manaus, hoje, como eu já falei, foi hoje em Manaus. Hoje foi um dia, ontem e hoje foi um dia de várias tentativas no Brasil. Em vários lugares aconteceram tentativas de massacre. Em Manaus também conseguiram evitar. Então, vamos torcer que os brasileiros consigam passar para trás, para o lixo da história, esse triste duelo, esse triste momento que nós estamos vivendo agora, que é essa fase onde esses massacres estão acontecendo. Então, exige prontidão, exige não só que o policial corra para a rua, porque isso não vai resolver. Agora, até porque os policiais também, do jeito que a polícia militar é mal vista por grande parcela da população, não contribuem muito. Elas precisam cumprir o seu papel, mas lamentavelmente a nossa polícia está muito desgastada. Então muitas pessoas não querem nem chegar perto de um policial porque tem medo que ele saque a arma e também mate essas pessoas. Então nossa polícia precisa ser reformulada, nossa polícia precisa ser reeducada para que ela seja amiga das escolas, para que ela seja amiga das comunidades, para que ela seja amiga dos cidadãos e que os policiais possam ser respeitados por todo cidadão e não ser visto como policiais violentos, policiais que dão tiro, policiais que correm feito louco pelas ruas, supostamente caçando marginais, que a gente não sabe. Todo dia a gente vê viaturas da polícia militar correndo feito louco pela cidade. A gente não sabe se foram impedir um crime, mas geralmente os crimes já aconteceram quando chega ao local. Então nós também precisamos reeducar nossa polícia militar, nossa polícia civil, para que ela atenda aos interesses da segurança pública do nosso Estado e do nosso país, né? E as pessoas, todo mundo se envolver. O prefeito tem que se chamar da responsabilidade. Ele tem que envolver a sociedade. Ele não pode fazer só 4 paredes um planejamento de segurança das escolas e das creches de Blumenau. Ele tem que abrir e a sociedade tem que participar, porque a sociedade quer opinar, né? E temos que dar nome aos bois. Como eu disse, o nome tem fascismo e nazismo. Se nós não combater com firmeza o nazifascismo, nós não vamos sair da violência que nós estamos. Somente se nós conseguirmos pôr fim a essa ideologia que hoje tem proliferado, o neonazismo tem se instalado em tudo que é escola, em tudo que é canto desse país. Nós temos, dizem por ali que nós temos quase 1000 células nazistas no Brasil e a polícia tem que agir. Raramente algum delegado age, mas a polícia tem que agir veemente. Quando aconteceu aquele ato de São Miguel do Oeste, onde se fez o sinal do nazismo, né, na frente, no quartel, onde houve um ato dos que defendiam o golpe militar, quando eles foram denunciados a fazer apologia ao nazismo, os vereadores que usaram a tribuna, como a vereadora de São Miguel do Oeste, foi caçada pela Câmara de Vereadores. Ou seja, ela denunciou. A vereadora de Criciúma, que também fez essa denúncia, também sofreu ameaça de ser caçada na Câmara de Vereadores. Ou seja, o bolsonarismo está muito radical. O bolsonarismo tem que baixar sua radicalidade e tem que admitir que tem erros, que tem que admitir que no seio dele existem muitos criminosos nazifascistas e ele tem que fazer uma limpeza dentro do partido, o PL, todos os partidos que aglomeram o bolsonarismo, tem que fazer uma limpeza interna, expulsar todos os grupos nazistas que estão nas suas fileiras, né? E que esses sejam, inclusive, condenados, julgados, eles têm que responder pena por fazer apologia ao nazismo e ao fascismo, porque isso é crime. Somente assim nós conseguimos avançar para ter uma sociedade mais segura e nós exterminar esses massacres que estão acontecendo em nossas escolas e o país poder viver expirar um pouquinho com mais tranquilidade e mais alegria. Então, assim, claro, estudem o tema. O tema merece estudo pelos psicólogos, pelos psiquiatras, pelos políticos, as pessoas de bem têm que estudar. Quem quer saber as causas do massacre das escolas tem que estudar política, tem que estudar como age o nazifascismo, como é que ele estimula a violência, como é que ele consegue botar essa violência de tal forma que o jovem sai para a rua cometendo esses crimes em grande escala.
Então, isso é necessário. Era o que eu tinha a dizer para a esse momento. E a questão da segurança nas escolas, você acha que deveria ter um guarda armado lá, treinado, e os muros mais altos? Eles estão discutindo muito isso, né? Só para fechar sobre esse assunto, até eu vi algumas pessoas postando que deveria ser como nos bancos, né? Que tem segurança super armados, porque cuidam do dinheiro e tal, e que as crianças que são bem maiores, que as famílias têm, né? Deveriam ter esse mesmo cuidado que eu gostaria de dizer sobre a segurança. Que tipo de segurança deveria ter nas creches e escolas? Olha, eu não quero, Prestes, aqui ser o porta-voz do tipo de segurança. Nós precisamos de segurança. Essa é a questão. Eu vi em Porto Alegre, por exemplo, uma escola adotou uma catraca. Interessante. Sim, se essa catraca e for uma catraca eletrônica, onde só entra quem tem uma credencial, um movimento, tipo como uma fábrica, mas não pode ser uma catraca como as das fábricas ou de outros lugares, porque ela não pode ser pulada. Ela precisa ser de alto, de baixo até em cima, até no teto, porque o criminoso não pode pular a catraca. Senão ele pula, como faz dentro dos ônibus, pula a catraca. Mas pode ser também, achei interessante, em Porto Alegre, lá uma escola adotou a catraca e está dizendo que está dando bem. O segurança pode ser um segurança, um vigilante, mas sempre sabendo que o crime pode se aperfeiçoar. O criminoso poderá, em determinado momento, não usar mais uma machadinha, como aconteceu aqui. Ele pode usar armas de grande calibre, de grande potencial, e atingir também o segurança, que é mais difícil, mas pode. Então, eu acho que, num primeiro momento, pode sim se usar o que seja rápido, porque as famílias querem segurança imediata nesse momento, porque quem está com as crianças na escola não quer passar por esse drama. Imagina quem viu o que sofre a família, você destrói essas famílias que perderam os filhos, destrói todos. Então, claro, nós precisamos ter uma coisa emergencial, de extrema urgência. Talvez isso seja um vigilante armado, né, lá, estar cuidando da escola provisoriamente, mas temos que fazer um planejamento para frente, porque esse crime nós não vamos, como eu já disse no início, nós não vamos vencer ele em poucos meses. Nós podemos impedir que ele aconteça nas escolas de imediato, mas ele poderá se proliferar para clubes, ele pode se proliferar para outros lugares onde tem crianças, onde tem em parques públicos. Ele poderá, a gente não sabe, porque se ele é um criminoso que existe, se existem vários criminosos na sociedade que estão propensos ou intencionalmente querem cometer esse tipo de crime, por serem ligados a esse extremismo de direita, nós precisamos dar segurança em todo e qualquer lugar onde tem criança. E também jovens ou outros, todo mundo tem que se cuidar. Mas nós precisamos fazer a campanha. A campanha significa reverter politicamente, ideologicamente, significa moralmente vencer esse crime, significa trazer o jovem para um pensamento político bom, para um pensamento social bom, justo, honesto, que ele veja o crime como algo bárbaro e não como algo que ele não pode incorporar na sua vida. Uma pessoa que tem que ser educada para o bem, para o coletivo, para o humanismo, para a solidariedade, para o bem-estar das pessoas. Essa educação ela tem que ser feita de imediato, mas também ela acontece a médio e longo prazo. Nós não vamos conseguir colher um efeito imediato. Você não muda a cabeça de um jovem criminoso de uma hora para outra. Ele terá que passar por uma espécie de terapia. Ele tem que ser, no meu entender, identificado. Existe muito como identificar ele. Ele tem que, sim. Aí nós temos que ver como é que nós vamos fazer uma terapia social, uma terapia psicológica, como é que nós vamos fazer uma terapia, um tratamento a esse jovem para recuperar ele para a sociedade como uma pessoa de bem. Porque se ele está desvirtuado politicamente, se ele está desvirtuado do ponto de vista do pensamento criminoso, da instigação criminosa que ele tem, nós precisamos tirar isso da mente, precisamos trazer para ele os valores humanos, os valores da sociedade, os valores do bem-estar. Isso não é uma tarefa fácil.
Então eu acho que nós temos como identificar. Nós precisamos identificar todas as células nazistas, nós precisamos identificar todas as células, o pensamento fascista que tem na sociedade e reeducar essas pessoas. Nós precisamos convencer de que isso não é o futuro para ela. Nós temos que convencer que ela tem como condição de buscar alegria, buscar o bem-estar, a felicidade com o trabalho, com cultura, com conhecimento, com educação. Então, uma imensa revolução na educação é necessária. Uma imensa revolução na cultura é necessária. Nós temos que extirpar essas frases de violência que existem, essa apologia à discriminação que existe no país. Nós temos que, porque a sociedade se encheu de ódio, né? Nós temos que varrer todo tipo de ódio que tem na sociedade. Temos que impedir que as pessoas alimentem ódio um contra o outro. Ora, isso é um trabalho penoso, Prestes. É um trabalho que leva tempo, um trabalho que o desafio para a sociedade. Não é só tarefa de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um educador, mas é tarefa de toda a sociedade. Não só dos políticos, é tarefa do desportista, é tarefa do trabalhador da fábrica, é tarefa do trabalhador do campo. Todo mundo tem que se envolver. Se você é um cidadão de bem, se você é contra esses massacres, se você valoriza a vida, em particular a vida das crianças, mas não é só a vida das crianças, é a vida do idoso, é a vida do pai, da mãe, é a vida do seu filho, a violência que também ocorre dentro de casa, ela tem que ser afastada. Porque essa violência que acontece dentro de casa, ela também se prolifera para a sociedade. Então isso tudo nós precisamos extirpar, precisamos eliminar. Isso é um trabalho muito árduo, eu tenho certeza que isso leva anos, mas vale a pena. O país tem que investir nisso, tem que investir pesado, vai investir dinheiro, muito dinheiro do orçamento público terá que ir para essa finalidade, mas acredito que vale a pena. Muito bem, então. Então a pauta de hoje seria essa, né? E na próxima semana a gente vai voltar com o nosso cenário normal, né? Vamos arrumar os nossos equipamentos ali, tudo. Mas hoje não poderia ficar de fora, né? A pauta, o professor preparou tudo. É um assunto que está repercutindo em toda a mídia. E é importante, é interessante, né, discutir esse assunto, né? Sim. As pessoas pesquisarem, estudarem e ver qual é a fonte de onde que vem esse tipo de agressão. Nosso objetivo aqui do programa é um projeto de desenvolvimento para a nação brasileira. Mas como é que nós vamos discutir um projeto de desenvolvimento de futuro para a nação brasileira, como se propõe o nosso programa, se está acontecendo essas tragédias pelo Brasil? Imagina todo dia agora massacre nas escolas. Nossa! Então nós temos que parar e pensar como vamos buscar solução para esse problema. Porque se nós ensanguentar a nossa nação, nós vemos todo dia o sangue dos nossos filhos correndo, isso não é futuro para a nação. Com certeza uma nação dessas não terá futuro. Você pode ter bons pensadores, bons planejadores do futuro do Brasil, mas se não erradicar esse mal, com certeza a nação não terá futuro. Por isso, mãos à obra, todo mundo tem a tarefa de lutar por um Brasil mais justo, mais humano, mais feliz. Um grande abraço. Obrigado, doutor Célio, obrigado a todos. Então, semana que vem, voltamos aí com o nosso cenário normal, né? O cenário aí próprio do programa Desperta Brasil. Eu agradeço a todos que chegaram agora. Quem for assistir depois também, quem for ver os cortes que a gente vai fazer, vou soltar aí aqueles trechos, né? E na próxima terça-feira temos encontro marcado aqui com o doutor Célio, mais um programa Desperta Brasil. Até lá!